Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Hoje nós vamos conversar sobre o tema para que serve o conhecimento histórico hoje. Eu estou aqui com o Ismael. Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós fazemos parte do grupo com o Arthur, a Michele, eu e ele. Começando aqui, o Ismael, acho que a gente podia começar primeiro discutindo o que nós entendemos como conhecimento histórico, para depois a gente entrar na questão do para que ela serve. Pode ser? Pode ser. Quer começar? Beleza. Cara, quando eu tava estudando para esse trabalho, antes da gente decidir que a gente ia fazer o podcast e tal, eu cheguei a fazer algumas pesquisas, conversei com alguns antigos professores do ensino médio, até do fundamental. Inclusive, saudades demais deles. Tanto de história como alguns de língua portuguesa. Depois disso, eu consegui chegar na conclusão de que o conhecimento histórico é basicamente, falando tipo assim, a grosso modo, a ciência do presente, onde precisamos estudar o passado na tentativa de fazer melhor e não repetir alguns erros no futuro. Entendeu? Sim, sim, Então, essa é a minha perspectiva que eu consegui chegar. sim, não foge muito do que eu pesquisei também, do que nós pesquisamos, né? Que é exatamente isso, né? Que podemos definir, né, como um conhecimento, né, que vem se difundindo, né, por grupos na sociedade e vem sendo, né, aprendido pela humanidade, né? É exatamente isso, é a ciência do presente, né? A história, né, em si, ela é tudo que a gente vive, né? Tem até uma frase de um professor, né, de um canal no YouTube lá, que é o Se Liga Nessa História, que ele fala do seguinte, né, de como que a história, né, hoje, com o conhecimento histórico hoje, no como que ele precisa melhorar, né? Sim, Ele fala bastante bastante. assim, tipo assim, que a gente tem uma visão meio perturbada do passado e essa visão do passado é a predominante hoje, é o que todo mundo praticamente conhece e o pessoal não tem muito conhecimento do detalhe, né? Aí ele até fala que, tipo assim, né, que é problemático nós sabermos, né, quem escreveu a Lei Áurea, né, a Princesa Isabel, mas não temos ideia do nome de nenhum escravo, né, que morreu tentando fugir, né? Ou sabemos, né, de quem arquitetou Brasília, mas não se tem o nome do pedreiro, né, que ergueu cada uma daquelas pedras, né? Ele fala, né, que a nossa história precisa evoluir muito, né? Isso aí é uma da importância do conhecimento histórico, né, hoje. Isso é complicado porque foca basicamente em um só nome, não mostra e nem dá crédito para os outros que participaram naquilo. Uhum. É Aí tipo vira uma isso, não é? coisa, é isso, aí vira uma coisa meio propagandista, né? Do que você tem só o nome da pessoa para fazer meio que propaganda, né? É exatamente isso. Você foca naquela pessoa como se ela fosse o centro de tudo o que fez aquilo acontecer, né? Então isso aí é a sua concepção do que serve o E do, conhecimento é, histórico. do que Do é e que do que serve não, do serve, que né? é, no caso, né? Uhum. Que é. Agora a gente podia aprofundar um pouco mais na questão do para que ela serve. Você quer que eu Sim, sim. comece a falar? Pode, Você pode fala? começar. Beleza. Como eu já tinha citado antes a expressão ciência do presente, é porque o estudo da história é extremamente necessário para que nós possamos entender o que estamos vivendo e parte do que iremos viver. Concorda? Sim, sim, claro, né? Já fazendo um adendo aí também, né? É interessante falar, né, que serve também para investigar o passado, né, para entender o que a gente está Isso. vivendo, e também, né, para poder lidarmos, né, com por exemplo, com os problemas, né, atuais, como você falou do presente, né, porque querendo ou Isso. não, de uma forma direta ou indireta, carrega bastante rastro do passado, né?
Então tem Sim. coisa de que aconteceu 100, 200 anos atrás que ainda reflete hoje, né? Você falou de 100, 200 anos. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu há um pouco menos que isso. Eu vou citar um exemplo sobre o golpe de 64, quando se iniciou o regime militar ou a famosa ditadura no Brasil. Sim. Muita gente sabe o que aconteceu nesse período e como foi difícil para alguns grupos no Brasil, principalmente artistas, grupo LGBT Pessoal que e não concordava, né, muito exatamente. com o regime militar, né? Pois é, a resistência em si, né? Porque esse Sim. foi um período muito difícil, muito. Como que eu posso explicar? Eu não sei se travado seria uma palavra boa para definir tudo isso. Porque eu pensei aqui principalmente na censura, né? Em tirar a liberdade das pessoas do que elas podem falar, do que elas podem fazer. Uma liberdade, tipo assim, né? A censura, vamos colocar aí A também censura entre ela dá aspas, um né? tipo de liberdade falsa para a pessoa. É, exatamente, porque assim não é censurado quando você fala a favor, né? E quem falava a Exatamente. favor, quem defendia Quem o defende nunca é regime censurado, militar, é, nunca é barrado. exatamente. Agora, quem vai contra é quem sofre as consequências. Uma das coisas também é para que serve, né? O conhecimento histórico hoje também é para combater, né? Esse Exatamente. negacionismo histórico que acontece hoje, né? Porque próprio citando o próprio exemplo da ditadura militar aí, porque tem gente que vai falar que foi um contragolpe, né? E tem hoje, né, manifestações hoje de um certo grupo político pedindo a volta da ditadura Volta da militar, né? ditadura. Até O pior é que tem quem não gente que sofreu. viveu nessa época e que nem conhece o que Exatamente. aconteceu. Por exemplo, se eu perguntar pra minha avó como que foi, como que ela viveu na ditadura, ela vai virar pra mim e vai falar: "Que ditadura?" É Falar que bem, é uma coisa normal, né? é Tipo bem assim, que foi normal, triste não pensar numa presenciou. coisa dessa, entendeu? Que ela Sim, não esse, sabe o que aconteceu no próprio país dela. verdade, isso aí é uma coisa, tipo assim, talvez seja um resultado da censura da época, né? Os programas de rádio, TV não podendo falar, né? Exatamente. As músicas até que falavam, só que de uma maneira implícita. Subjetiva, Exatamente. né? Pegava quem pegava. Ué. Quem era mais estudioso, quem pegava para estudar as letras das músicas, que entendia, mas o resto podemos chutar, podemos citar aqui a canção do Chico Buarque, né? O famoso Cálice. Exatamente. Muito famosa e importante até hoje, né? Sim, muito estudada. Já tive que fazer vários trabalhos sobre essa música. E eu não entendo as pessoas que hoje em dia defendem a volta dessa intervenção militar no poder. Eu não vejo o menor sentido e eu não consigo entender como que eles defendem isso. Que ao invés de progredir, eles estão querendo regredir, cometendo os mesmos erros, podemos dizer que fatais, né? Sim, porque Que matou ocorreram. gente. Matou muita gente, mas eles dizem que desapareceu, né? Sumiu. É o famoso, tipo assim, né? Eles querem justificar isso com o famoso só morreu quem merecia, É, né? Só morreu os comunistas, entre aspas, né? Porque todo mundo que era tido, que não concordava com o regime deles, né? Na época era comunista, né? Para poder justificar um dos motivos do famoso contragolpe que eles falam é isso: o Brasil estava prestes a tomar um golpe militar, a própria sofreu um golpe comunista dominado por comunistas, né? Por isso que eles deram um golpe. Esses são os argumentos. Tem gente que defende isso, né? sim, bastante. Você pode ver em vários protestos aí hoje, né? Como você já falou, gente pedindo a volta disso. Aí muitas vezes a gente que ficou dentro de casa, gente que não participou diretamente, que desacredita que aconteceu tudo Sim, isso, sabe? gente que nem sabe o que estava acontecendo.
falando sobre regressão e sobre essas pessoas que pedem a volta do regime militar, eu vou citar aqui uma imagem que, se eu não me engano, a Carla disponibilizou num slide dela. Se eu não me engano, ele falava sobre. Era uma mulher com um cartaz. Eu não vou lembrar agora 100% do que era, mas se eu não me engano, estava escrito: trago o bom senso da pessoa de volta, espanto o fantasma da ditadura, e tudo que ela precisa para fazer isso são três aulas de história para tirar isso da cabeça da pessoa. Sim, lembro sim. Interessantíssimo. Então, nós podemos entender que quem pede isso ou não estudou história, ou está alienado, ou pensa que com militares no poder teria um regime mais rígido, mais forte. O que você acha sobre isso? Eu acho burrice. Falando bem rapidamente sobre. Sobre quem. Quem Sobre pede. a volta do. Quem pede a volta disso. Eu acredito, tipo assim, eu acredito que exatamente quem está pedindo isso é quem quer saciar praticamente a liberdade das outras pessoas. Porque ela sabe que ela não vai ser influenciada, pelo menos ela acha que não vai ser influenciada por tal regime autoritário, né? Sim. Achando que só quem só quem vai ser saciado, quem vai ser calado é as pessoas que ela não concordam, né? Então, por exemplo, pessoas, o jeito que as pessoas vestem na rua, o jeito que as pessoas se manifestam, as pessoas que concordam com o partido político que ela não concorda. Então, a pessoa ela acha que ela apoiando esse tipo de coisa, quem vai ser calado vai ser só quem é da pessoa que ela não gosta, né? Do tipo de pessoa que ela não gosta, quando na Quem é verdade é muito. contra, né? Quem não pensa do mesmo jeito. Exatamente, eu acho que em partes é uma ignorância, sim, mas em parte eu acho que é muito tendencioso, eu acho que é muito. A pessoa age de uma certa má fé, sabe? Sim, sim. Eu acho que é um conjunto dos dois. Eu só vou citar um site aqui para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser mais informações sobre esse assunto que a gente entrou da ditadura, que é absurdamente bom, que tem muito material, fala de uma maneira muito completa, que é o Memórias da Ditadura. Inclusive, a Carla já falou sobre ele e eu estou citando ele aqui de novo. É muito bom. Muito bom não, né? Muito importante, né? É muito E bom, importante. né? Infelizmente é muito triste, mas é muito é um importante assunto para a nossa importante, história, né? né? Pra gente não É exatamente acabar isso. É que nem cometendo na um erro de Alemanha, novo. né? Que as crianças lá desde cedo aprendem sobre o Aprendem sobre o. acontecimento da Segunda Guerra Mundial, né? Sobre o Exatamente. nazismo. Exatamente para isso, né? Para que serve o conhecimento histórico hoje, né? Exatamente para pautar esse tipo de coisa, não deixar esquecer, É, corrigir, tentar evitar, né? Esse é como tipo se fosse um tipo de desse tipo. cobrança, né? Pra tipo, falar assim, olha o que vocês acreditaram há o quê? Uns 70 anos atrás? Não, um pouquinho mais, 80, por aí. Estamos falando de 44, né? Foi É, final, né? é para eles não cometerem o mesmo erro, né? Então, eu acho que a gente chegou na conclusão que a história serve para basicamente entender o passado, aplicar os conhecimentos no presente e tentar tornar o futuro um lugar melhor. Sim, sim. Concordo com essa analogia? Eu concordo. Como Então, a gente estava falando aí dessa questão de tentar corrigir, né? Tem o caso da Alemanha, né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, né? Eles fazem muito hoje que a gente conhece como o dever de memória, né? Essa sim, tentativa de sim. reparação do passado, né? De alguma forma, né? Eu acho que a gente pode finalizar a conversa por aqui, porque a gente já falou sobre os assuntos no geral, do para que serve o conhecimento histórico, a gente já chegou numa conclusão, citou alguns exemplos.
Gostei bastante da nossa conversa aqui, foi bem Nossa, espontânea. foi legal. Então, muito obrigado a quem ouviu. Obrigado, Carla, aí, por proporcionar a gente esse trabalho. É isso. Obrigadão, obrigadão. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado a todos.